Olá, meu nome é Albert Amaral e hoje eu queria contar para você uma história minha. A minha história pessoal relacionada à depressão, que esse é o tema de hoje. Bom, eu comecei a trabalhar na enfermagem, eu já entrei de cara para trabalhar em UTI. E eu comecei a trabalhar numa UTI e eu fiquei acho que em torno de 2 anos nessa UTI. E, enfim, né, eu entrei, teve todo aquele processo e tal, mas num período onde eu já estava habituado, já tinha algum tempo ali na UTI, já estava, vamos dizer que já estava tudo bem, vamos dizer assim. Né? Bom, num determinado dia foi feita a escala, e a gente no UTI a gente fica geralmente com dois pacientes, às vezes três. Eu não lembro ao certo, acho que eu fiquei com dois pacientes nesse dia. Fiquei com outro paciente e esse paciente que eu vou chamar de seu José. Vou chamar de seu José, para ficar mais fácil aí para entender. Né? Então eu fiquei com o seu José, eu prestei ali os cuidados todos necessários ali para ele, medicação, alimentação, sinais vitais, enfim. O seu José, ele era um paciente renal. Ele estava ali na UTI e um dos motivos para ele estar ali é porque ele ia colocar um catéter de Chaille. Talvez você conheça o catéter de Chaille, o catéter que é utilizado para fazer o procedimento ali de hemodiálise, tá certo? Então eu fiquei com esse paciente nesse dia ali, prestei todos os cuidados necessários para ele. É, Tudo que estava ao meu alcance naquela ocasião eu tentei fazer para esse paciente. E eu trabalhava numa UTI onde tinha um corredor grande, né? Tinha um corredor grande assim. Nesse corredor tinha cerca de 12 leitos, 13 leitos, alguma coisa nessa ordem. No final desse corredor tinha um quadrado. Nesse quadrado tinham dois leitos desse lado e dois leitos desse lado. Do corredor a gente conseguia ver esse quadrado onde tinham esses quatro leitos. E no meio desse corredor tinha um posto de enfermagem. Você trabalha já em hospital, em UTI, você sabe disso, né? Tem um posto de enfermagem. Bom, enfim, nesse dia era em torno ali do meio-dia, meio-dia e meio, alguma coisa nessa ordem. Eu saí do posto de enfermagem e eu vi o seu José, ele estava sentado no leito dele. O seu José, ele é um paciente, foi naquela ocasião, né, um paciente. O seu José é uma pessoa normal, estatura mediana, um pouco magro, uma pessoa bastante agradável, uma pessoa bastante interessante, sociável, enfim, conversava, né? Mas tinha alguma coisa, seu José, não sei, tinha alguma coisa da ordem de uma tristeza, alguma coisa assim, sabe? Tinha alguma coisa assim. E, enfim, era ali em torno de meio-dia e 30. Eu acredito que ele já deva ter almoçado, né, nesse período. Não me recordo bem, mas eu saí do posto de enfermagem ali e eu comecei a andar e eu vi o seu José. Ele estava sentado no leito ali. E eu não sei se você já viu alguém assim, ou de repente você já se pegou assim. Ele tava olhando pra frente, mas ele tava olhando pro horizonte, assim, sabe? Ele tava olhando pro nada. Eu não sei como te falar direito como foi isso. Mas sei que ele tava olhando pro horizonte, tava olhando pro nada, e eu. Nossa, aquilo me pegou de alguma forma. Eu fiquei ali parado também. Eu parei, ele não me viu, e eu fiquei ali pensando, eu falei, nossa, mas o que eu posso fazer mais por esse paciente? Eu falei, nossa, eu não sei, eu senti uma tristeza ali, aquilo me tocou de alguma forma. Eu falei, nossa, o que eu posso fazer mais por ele? Eu vou, eu fiquei mal, eu fiquei mal em relação a esse paciente. Porque eu não sei, na ocasião ali eu não conseguia mais, não tinha mais o que fazer ali. As coisas são muito rápidas em UTI, em hospital, você provavelmente sabe disso. Enfim, resumindo, né? Esse paciente, ele colocou o catéter ali, o catéter de Chaille, que a gente fala, o catéter para fazer hemodiálise.
Ele começou a fazer hemodiálise e tudo, e, enfim, ele acabou indo de alta. Ele foi de alta, foi de alta da UTI. Isso foi ótimo. Mas ele me tocou de alguma forma que eu fiquei muito mal, fiquei muito triste. Em torno ali de uma semana e meio, alguma coisa nessa ordem assim, eu fiquei muito triste. Eu ia trabalhar e aí eu voltava e. Putz, eu tava fazendo a faculdade nessa época, e eu vinha pra casa e eu, não sei, às vezes ficava pensando, nossa, muito triste. E aí depois de uns dias eu pensei, eu falei, nossa, será que eu tô com depressão? Será que é isso? Essa tristeza que eu tô sentindo? Será que eu tô depressivo? Eu fiquei pensando comigo, mas nem comentei com ninguém. Nessa época eu tava na faculdade e aí sim, né, um tempo depois, em torno de um ano e pouco ali, a gente estudou um pouco mais a fundo o que era a depressão. Como funcionava ali uma pessoa que, que pudesse ser acometida aí por essa doença. Porque depressão, já é um começo, aí vamos esclarecer algumas coisas, depressão é uma doença. A gente pode falar, eu tô depressivo, não sei, eu tô triste, eu tô emburrado, eu tô down, mas de certa forma não é o conceito certo, porque depressão é uma doença. Uma pessoa que está com depressão, ela está doente. E eu acredito que possivelmente eu estivesse só, não só, mas eu estava triste. E tristeza, de repente, tristeza é um estado de humor, um estado de ânimo ali, no qual muitas vezes eu me encontrei nessa ocasião, acredito que eu fiquei triste durante um tempo, né? Mas não era necessariamente depressão, não era. Então, como eu estava dizendo, a tristeza, a gente pode ficar feliz, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar entusiasmado, animado, com raiva, desmotivado, enfim, um estado ali de ânimo no qual a gente se encontra. Na depressão, isso é interessante a gente fazer marcar essa diferença. A depressão, dentro da depressão pode haver tristeza, mas a tristeza é um dos sintomas da depressão. Uma pessoa deprimida, ela está triste também. É uma tristeza profunda, ela fica inapetente, ela não quer comer, mexe com o apetite, pode mexer com o sono. Muitas vezes ela pode acordar, pode dormir menos ou pode dormir mais, aí vai depender da pessoa. Então, existem esses fatores, inapetência, perda ou aumento do sono, uma tristeza profunda, a pessoa não quer levantar da cama, não consegue trabalhar. Então, ó, percebe? No meu caso, eu trabalhava, eu ia para a faculdade, tudo, mas eu estava triste. Agora, na doença, depressão, a tristeza é só um componente. Então tem tristeza, tem falta de ânimo, você não quer sair de casa, o seu humor é comprometido, você não come, você. Enfim, são todos esses sintomas, todos esses sinais aí que vão levar a pessoa a ter uma depressão, vamos dizer assim. A ter essa doença, a ser acometida pela doença, a depressão. A ser acometida pela doença, não é? Melhor dizendo. Então, esses são os sinais e sintomas típicos aí da depressão. Então, se isso se estende ali, ou você, não é? De repente a pessoa que está ouvindo, o profissional de saúde que está ouvindo, de repente ela percebe que ela está passando por isso é um sinal importante. Passou ali de uma semana, 2 semanas, ela começa a perceber isso, um mês, precisa procurar ajuda, né? Nós precisamos comunicar isso, nós precisamos falar com as pessoas, ou se você percebe que existe um familiar nessa situação, um colega, um amigo de serviço, enfim, isso precisa ser levado a sério. Não, a pessoa não é, como posso dizer, que a gente costuma falar, né? Ela tá com frescura. Não é frescura, isso é sério. Isso é sério. A pior coisa que você faz é tentar
fazer a pessoa pegar no tranco, como a gente fala. Não dá certo. Não dá certo. Essa pessoa precisa de acompanhamento. Muitas vezes ela precisa de acompanhamento médico, ela precisa de terapia. Né? Existe uma série de coisas aí que podem ser feitas por essa pessoa. E veja, gente, a gente tem um trauma muito grande, não é? As pessoas, elas, nossa, mas eu vou passar no psicólogo, eu sou louco, ou eu vou passar no psiquiatra, eu sou... Não é. A gente tem que desmistificar isso. Isso é qualidade de vida. Isso é saúde. Nós não temos que ter vergonha de pedir ajuda. Nós temos que ter vergonha de não viver uma vida com qualidade. É de deixar o tempo passar e nós percebermos que nós não tivemos qualidade aí na nossa vida, nas nossas relações. Então é muito importante isso. Temos que desmistificar, não é, esse pensamento que a gente tem em relação a esses profissionais. Mas em relação ao tratamento, no caso, né, eu estou tentando trazer para você, eu falei dos sintomas e dos sinais, da diferença de tristeza para depressão. E um outro adendo, muito importante. Na depressão, a depressão ela pode ser causada, não é? Ou ela pode ter como causa, vamos dizer assim, existem fatores genéticos, existem fatores biológicos, existem os fatores externos que pode ser o gatilho aí de uma depressão. A pessoa de repente já pode ter uma predisposição ali genética, que foi passado ali do gene de uma geração para outra. Só que a depressão pode não ser acionada, vamos dizer assim. Mas, por isso que é importante o profissional de saúde ter ideia, ter conhecimento do que isso quer dizer. Nós trabalhamos num ambiente extremamente estressante. Nós trabalhamos com vida e muitas vezes esses pacientes, essas pessoas, esses seres humanos, infelizmente, eles se vão, eles morrem. E como fica? Como fica o profissional? Como fica o estado emocional ali do profissional? Isso pode ser um gatilho que vai acionar a depressão. Um estresse muito grande, muita pressão. Existem esses fatores genéticos, e isso que eu estou falando é um fator de repente externo. Entende? É um fator externo. Existem outros fatores também psicossociais. De repente você perdeu um ente querido na sua própria família. Isso, existe uma balança ali. Então quer dizer, a pessoa está dessa forma, mas aconteceu uma coisa muito grave ali. Existe a diferença também entre depressão e luto. Existe um texto clássico aí que fala sobre luto e melancolia. Então, nesse caso, a gente pode... vamos tentar entender isso. Luto é quando, de repente, a pessoa perde um ente querido. De repente, existe um conflito e ela separa ali do esposo, da esposa. Ela sai da casa dos pais. Enfim, existem diversos lutos, diversos tipos de luto. Mas, enfim, existe o luto ali e a pessoa pode se encontrar num estado, vamos dizer assim, comprometido devido a um luto. Então existe uma causa ali. Só que se isso se perpetua durante muito tempo, um mês e meio, aí já passa do luto. Aí já entra também na depressão. E aí a depressão pode ser causada por esses fatores, como eu estou apresentando aqui para você. Estresse, perda de entes queridos, no nosso caso, da saúde. Nós enfrentamos muito estresse no nosso dia a dia, cobrança o tempo inteiro, você sabe disso. Nós somos cobrados por produtividade, nós somos cobrados o tempo inteiro. Existem metas, existem protocolos aí que devem ser seguidos, protocolos rígidos, de qualidade, que venha a beneficiar o paciente, mas o profissional muitas vezes, de certa forma, ele é esquecido. Então eu estou tentando trazer aqui, o intuito disso é compartilhar esse conhecimento para que o profissional possa ter mais qualidade de vida. Tudo bem? Então eu trouxe aqui para você o que é uma tristeza, o que é o estresse, a diferença de melancolia e depressão. Tudo bem? Agora, como eu havia dito,
existe tratamento para isso. Existe o tratamento com o médico, com o psiquiatra, que pode ser medicamentoso, que é uma possibilidade. Existe a psicoterapia, existem os exercícios físicos, que são importantíssimos, porque a depressão, no caso, é uma desordem aí de diversos neurotransmissores. Então você tem uma desordem de serotonina, dopamina, noradrenalina. E aí, devido a essa desordem, que pode ser acionada por um gatilho, como nós havíamos dito anteriormente, a pessoa entra nesse estado, entra nessa condição. Então, o exercício físico vai fazer com que esses neurotransmissores sejam liberados, que são os neurotransmissores do bem-estar, da qualidade de vida. A convivência com a família também é importante, a família entender, ou no caso profissional de saúde, de repente você tem um amigo, você tem um colega ali que está passando por essa situação, não tente fazer a pessoa pegar no tranco, entenda, procure ajuda, ajude essa pessoa. Os enfermeiros, coordenadores, supervisores, que eles têm que ficar atentos. Líder, uma das funções do líder é essa, de ficar atento à sua equipe, proteger ali, respaldar a sua equipe. Ficar de olho em relação a isso. Tá certo? Eu acho que basicamente é isso. Então, o conviver com a família, o olhar atento aí do profissional. Existem grupos muito interessantes também, onde as pessoas podem compartilhar um pouco disso, e isso é muito estimulante. Você obter uma rotina no seu dia a dia vai ajudar você colocar em ordem. Eu posso dizer assim, quando você arruma a casa, você não fica mais feliz? Você fica mais feliz quando você arruma o seu guarda-roupa, você sabe que as coisas estão no local apropriado, as coisas estão certas. Então, a pessoa que está com depressão, ela precisa ter uma rotina, estabelecer uma rotina ali, para que ela possa reorganizar ali todo aquele ambiente, aquela falta de sentido nas coisas, no mundo. Basicamente é isso. Eu fico muito feliz em poder contribuir com esse conhecimento. Espero que isso possa ajudar as pessoas, ajudar os profissionais de enfermagem, profissionais que muitas vezes são, como posso dizer, não existe um apoio adequado para esse profissional. Então eu espero realmente que esse conteúdo seja de valor para você. Espero que de verdade deixe seu comentário. O que você está achando? Existe um vídeo anterior que eu falei sobre estresse e ansiedade. Se você não viu, é só jogar aí estresse e ansiedade, psicólogo da enfermagem, você vai poder ver esse vídeo. E nós vamos postar mais vídeos falando das principais dificuldades relacionadas ao profissional de enfermagem. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike também, não tem problema. E compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conhecimento. Talvez alguém possa fazer bom uso dele. E eu vou deixar aqui uma ilustração muito interessante. Chama The Black Dog, o cachorro negro. É uma animação que vai falar um pouquinho, de uma forma bem ilustrativa, de uma forma bem didática, sobre o que é a depressão e o que você pode fazer. É um pouquinho disso que eu falei aqui, só que num vídeo, numa animação. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tudo bem? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.